A vida nos apresenta constantemente situações, encontros e desafios que muitas vezes parecem aleatórios. A impressão de que certos acontecimentos surgem sem explicação ou propósito é uma experiência comum para muitas pessoas. No entanto, Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, nos ensina que nada é por acaso. Toda experiência, cada detalhe, cada pessoa que cruza o nosso caminho tem uma razão de ser. Nada é casual, tudo é causal. Jung acreditava que o inconsciente coletivo, uma camada profunda da psique humana, influencia nossas vidas de maneira invisível, mas poderosa. É através dessa camada profunda que os padrões de comportamento, os arquétipos e as conexões entre indivíduos e eventos são estabelecidos. Essas conexões não são meras coincidências, mas sim manifestações de uma realidade mais profunda que estamos apenas começando a entender. Muitas vezes, as situações que nos parecem desafiadoras ou até dolorosas têm uma razão muito maior do que conseguimos ver no momento. A vida, segundo Jung, é cheia de símbolos e mensagens do inconsciente, que nos guiam, muitas vezes sem que tenhamos plena consciência disso. Quando olhamos para os eventos da vida com uma perspectiva mais profunda, podemos perceber que cada desafio, cada encontro e cada perda fazem parte de um processo maior, um processo de autoconhecimento e crescimento pessoal. Por exemplo, você já se perguntou por que certas pessoas aparecem em sua vida nos momentos mais inesperados? Ou por que, em determinadas fases, você se vê enfrentando as mesmas dificuldades repetidamente? Jung explicaria isso como parte do processo de individuação, onde o inconsciente está constantemente tentando nos levar para mais perto do nosso verdadeiro eu. Isso significa que, em vez de ver as dificuldades e os desafios como meros obstáculos, podemos começar a vê-los como oportunidades para aprender mais sobre nós mesmos e sobre o nosso propósito na vida. Na verdade, segundo Jung, cada evento e cada pessoa que surge em nossa vida tem algo a nos ensinar. Mesmo as experiências mais difíceis, aquelas que nos causam dor ou desconforto, podem ser vistas como sinais do inconsciente, convidando-nos a olhar para dentro de nós mesmos e confrontar nossas sombras, aqueles aspectos de nós que negamos ou ignoramos. O encontro com a sombra, segundo Jung, é uma parte essencial do processo de autodescoberta. Sem esse confronto, sem essa integração, não podemos alcançar a totalidade que buscamos como seres humanos. A causalidade, como Jung a enxerga, está no fato de que tudo na vida tem um motivo. As relações, as experiências e até mesmo as circunstâncias mais desafiadoras têm um propósito que se conecta com nossa evolução pessoal. O que a vida nos apresenta não é aleatório, mas uma série de eventos coordenados pelo nosso inconsciente que nos conduz de uma forma sutil, mas eficaz, ao nosso verdadeiro destino. Este conceito de causalidade também se aplica às nossas escolhas. Muitas vezes, acreditamos que as decisões que tomamos são baseadas apenas na lógica ou nas circunstâncias externas. No entanto, Jung nos ensina que nossas escolhas são profundamente influenciadas por nosso inconsciente. A decisão que tomamos, muitas vezes, não é tão racional quanto parece, mas sim uma resposta interna a uma força mais profunda que estamos apenas começando a compreender. A causalidade está em cada escolha, em cada passo que damos na direção do nosso verdadeiro eu. E quando falamos de causalidade, também falamos de sincronização. A sincronização, ou sincronicidade, é um conceito importante dentro da psicologia de Jung. Ele acreditava que o universo não é um lugar aleatório, mas um campo de conexões invisíveis que se manifestam de maneiras extraordinárias, como coincidências significativas ou eventos que parecem acontecer por acaso, mas que, na realidade, têm um propósito profundo. Essas coincidências não são acidentais, mas uma manifestação da causalidade que está por trás de tudo o que acontece em nossas vidas. Essa ideia de causalidade nos leva a refletir sobre as diversas situações que experienciamos ao longo de nossa jornada.
Muitas vezes, nos perguntamos por que algumas coisas acontecem ou, até mesmo, por que certas situações parecem se repetir em nossas vidas. O que Jung nos ensina é que cada uma dessas experiências, boas ou ruins, tem um papel importante no nosso processo de amadurecimento e na nossa conexão com o nosso verdadeiro ser. A repetição de certos padrões ou circunstâncias não é um simples acaso. Muitas vezes, essas repetições acontecem porque ainda não aprendemos a lição que a vida tenta nos ensinar. Quando não olhamos para dentro de nós mesmos, quando ignoramos o que nosso inconsciente está tentando nos mostrar, acabamos atraindo novamente as mesmas situações, com a esperança de que, desta vez, conseguiremos compreender a mensagem. Isso é causalidade em ação. O inconsciente, segundo Jung, é como um vasto repositório de informações que nos guia, muitas vezes de maneira silenciosa e imperceptível. Ele não se comunica de maneira direta ou racional, mas através de símbolos, sonhos, intuições e sentimentos. Essas mensagens, embora não sejam claras à primeira vista, têm um propósito claro: nos ajudar a integrar todas as partes de nós mesmos e nos levar a um estado de harmonia e equilíbrio. Cada sonho que temos, cada sensação que surge sem explicação lógica, cada momento de introspecção, são manifestações dessa comunicação interna. Se você já teve a sensação de que algo importante estava prestes a acontecer, mesmo sem saber o que, ou se já se deparou com situações que pareciam se encaixar perfeitamente, isso é um exemplo de sincronicidade, o fenômeno em que o inconsciente se revela para nos mostrar o caminho a seguir. Entender que a vida não é um amontoado de coincidências, mas um fluxo constante de causalidade e sincronização, muda completamente nossa perspectiva sobre os eventos que acontecem conosco. Em vez de nos sentirmos vítimas das circunstâncias, passamos a perceber que estamos em um processo contínuo de evolução. Cada pessoa que encontramos, cada desafio que enfrentamos, cada sentimento que experimentamos, tudo faz parte de um plano maior. Uma jornada que nos conduz ao autoconhecimento e à integração de nossa verdadeira essência. Mas por que é tão difícil perceber isso? Por que muitas vezes resistimos a aceitar a causalidade e preferimos ver a vida como uma sequência de acontecimentos aleatórios? A resposta está no medo. O medo de encarar a verdade sobre quem realmente somos e o medo de nos libertarmos das máscaras que usamos para nos adaptar às expectativas sociais. Jung nos ensina que a maior parte do sofrimento humano nasce da desconexão com o nosso eu mais profundo, com o inconsciente, com a nossa verdadeira natureza. Quando nos desconectamos de nossa essência, começamos a buscar sentido no exterior. Buscamos respostas nos outros, nas coisas materiais, no sucesso, e quando essas coisas falham em nos trazer felicidade, sentimos que algo está faltando. Esse vazio é a manifestação da falta de conexão com a nossa verdadeira identidade. E é nesse ponto que a causalidade entra em cena. Ao enfrentar nossas sombras, ao olhar para dentro de nós mesmos e aceitar todas as partes de nossa psique, podemos começar a perceber que a vida tem um significado mais profundo, algo além das aparências. Porém, esse processo não é fácil. Olhar para dentro, enfrentar as nossas sombras e aceitar a verdade sobre nós mesmos exige coragem. Mas é justamente através desse processo que alcançamos a verdadeira liberdade. Jung acreditava que a libertação não vem da busca constante por fora, mas sim da coragem de olhar para dentro e confrontar o que está escondido em nosso inconsciente. E aqui reside a grande lição de Jung sobre a causalidade. Ao nos alinharmos com a nossa verdadeira natureza, ao integrarmos nossas sombras e escutarmos nossa intuição, começamos a atrair para nossas vidas experiências e pessoas que estão em harmonia com nosso propósito maior. A causalidade não é mais um jogo de coincidências, mas um fluxo contínuo de sincronização, onde tudo começa a fazer sentido, como peças de um grande quebra-cabeça cósmico.
Essa sintonia com nossa verdadeira essência traz uma paz profunda, algo que não pode ser comprado ou conquistado através das conquistas externas. A verdadeira paz, segundo Jung, surge da aceitação de quem realmente somos. Quando conseguimos olhar para dentro e integrar todas as partes de nossa psique, começamos a experimentar a vida de uma maneira completamente diferente. Não mais como simples espectadores, mas como co-criadores da nossa própria realidade. Isso nos leva a refletir sobre como nossa percepção da vida pode ser transformada quando começamos a compreender a causalidade que a rege. Cada evento, cada encontro, cada desafio começa a ser visto sob uma nova perspectiva, a de que tudo faz parte de um grande processo de crescimento. Não estamos apenas vivendo de forma aleatória, mas estamos sendo guiados por forças internas que nos ajudam a evoluir e a nos tornar quem realmente devemos ser. Jung nos ensina que, para alcançar esse nível de compreensão, precisamos aprender a confiar em nosso inconsciente. Esse é o ponto crucial. Confiar na inteligência que habita em nós, mesmo quando ela se expressa de forma simbólica e não direta. O inconsciente, embora muitas vezes desconhecido, é uma fonte poderosa de sabedoria. Ele não apenas nos guia, mas também nos desafia, colocando obstáculos em nosso caminho para que possamos enfrentá-los e, assim, amadurecer. Isso não significa que a vida será sempre fácil. Na verdade, os momentos mais difíceis são frequentemente os mais transformadores. Jung acreditava que o sofrimento não é um castigo, mas uma oportunidade para a alma se expandir. Quando passamos por momentos de dor, como o fim de uma relação, a perda de algo importante ou o confronto com nossos próprios medos, estamos sendo chamados a olhar mais profundamente para o que está dentro de nós. A dor nos força a ir além da superfície e a explorar as profundezas do nosso ser. Essa ideia de que o sofrimento pode ser uma ferramenta de crescimento é uma das maiores lições que podemos aprender com a psicologia analítica de Jung. Ao invés de fugir da dor ou tentar minimizá-la, devemos aprender a acolhê-la, a entender suas mensagens e a usá-la como um catalisador para a nossa transformação. Cada dor tem algo a nos ensinar, algo que, se ignorado, pode se repetir em nossa vida de forma ainda mais intensa. E é aí que entra a causalidade. Tudo na vida, até mesmo o sofrimento, tem uma razão, um propósito profundo. Ele não acontece por acaso. Além disso, a causalidade nos ensina que, muitas vezes, os desafios que enfrentamos não são sobre o que está acontecendo no mundo exterior, mas sobre o que está acontecendo dentro de nós. Por exemplo, se estamos constantemente em relações disfuncionais, com pessoas que nos machucam ou nos drenam, isso pode ser um reflexo de padrões inconscientes que ainda não foram resolvidos. Esses padrões podem ter origens em nossa infância, em experiências passadas ou até mesmo em nossos ancestrais, como Jung sugeria com a ideia do inconsciente coletivo. Ao tomarmos consciência desses padrões, começamos a perceber que estamos criando nossa própria realidade, através da forma como interpretamos e reagimos aos eventos da vida. Não estamos sendo simplesmente passivos, mas somos participantes ativos na construção da nossa jornada. A causalidade não se refere apenas a eventos aleatórios, mas ao papel que desempenhamos no desenrolar da nossa própria história. Isso traz à tona a importância de se tornar consciente das escolhas que fazemos. Jung enfatizou a ideia de que, ao tomarmos decisões conscientes, podemos criar uma vida que reflita nossa verdadeira essência. Isso não significa que devemos ter controle sobre tudo o que acontece ao nosso redor, mas sim que devemos assumir a responsabilidade sobre nossa própria vida e sobre as escolhas que fazemos. A causalidade nos diz que nossas escolhas têm um impacto profundo no que acontece em nossa realidade. Por exemplo, se escolhemos agir de acordo com o que realmente acreditamos, com nossos valores mais profundos, estaremos criando uma vida mais alinhada com nossa verdade.
Já quando escolhemos agir de forma contrária ao que sentimos, seja para agradar os outros ou por medo de enfrentar nossas próprias sombras, criamos desarmonia dentro de nós mesmos, o que pode se refletir em nossas vidas de maneiras negativas. Essa visão de causalidade e escolhas conscientes é libertadora. Ela nos dá o poder de transformar nossa vida, de moldá-la de acordo com nossas próprias intenções e desejos. Não somos vítimas do destino, mas sim co-criadores da nossa realidade. Tudo o que nos acontece é, de alguma forma, uma resposta do universo à nossa consciência e às nossas ações. À medida que começamos a compreender a causalidade, somos desafiados a observar nossa relação com o que acontece ao nosso redor. Muitas vezes, nos vemos presos em um ciclo de reações automáticas, agindo de acordo com padrões antigos e não questionados. Jung nos convida a romper com esses ciclos, a parar e refletir sobre o que está realmente acontecendo. Ele nos ensina que, quando nos tornamos conscientes, começamos a perceber que o que nos acontece é, de certa forma, um reflexo de nossa psique interior. O mundo exterior é, de fato, um espelho do que está acontecendo dentro de nós. Esse é um dos aspectos mais poderosos da psicologia de Jung. O entendimento de que, ao olhar para dentro, conseguimos entender melhor o que se passa à nossa volta. Se você tem a sensação de que certos problemas ou desafios parecem sempre se repetir em sua vida, talvez seja um sinal de que está sendo levado a olhar para um aspecto de sua psique que ainda não foi integrado. Muitas vezes, o inconsciente se manifesta por meio de repetição, trazendo à tona questões não resolvidas até que encontremos uma maneira de lidar com elas. Essa repetição pode ocorrer de várias formas. Por exemplo, você pode se encontrar em relacionamentos que refletem antigas feridas emocionais ou em situações que repetem padrões de medo e insegurança. Jung acreditava que, ao repetir esses padrões, o inconsciente está tentando nos chamar para a conscientização. Cada vez que enfrentamos uma situação semelhante, temos a chance de reagir de maneira diferente e, assim, quebrar o ciclo. Quando conseguimos fazer isso, não apenas mudamos nossas próprias vidas, mas também alteramos a realidade ao nosso redor, criando novas possibilidades. No entanto, esse processo de conscientização exige coragem. Enfrentar a própria sombra não é algo fácil. A sombra, como Jung a define, são aquelas partes de nós mesmos que preferimos ignorar, rejeitar ou reprimir porque não se encaixam na imagem idealizada que queremos ter de nós mesmos. Mas essas partes não desaparecem simplesmente por não as reconhecermos. Pelo contrário, elas ganham poder no inconsciente, se manifestando de maneiras sutis ou, às vezes, até explosivas nas nossas relações e decisões. Por exemplo, pode ser que você tenha um medo profundo de ser rejeitado, mas em vez de confrontar esse medo, você o reprime. Ao fazer isso, você cria uma projeção, ou seja, começa a perceber nas outras pessoas aquilo que não consegue ver em si mesmo, a possibilidade de rejeição. Esse padrão pode se manifestar em todos os tipos de relações, desde as mais pessoais até as profissionais. A causalidade aqui está no fato de que o que você projeta no outro não é algo externo, mas uma manifestação de algo que precisa ser integrado em você. Quando começamos a entender a causalidade e a sincronicidade, passamos a perceber essas projeções e a tomar consciência de que o que acontece ao nosso redor é um reflexo do nosso mundo interior. Se conseguimos integrar as partes da nossa sombra, podemos começar a criar uma realidade mais alinhada com o nosso verdadeiro ser, mais autêntica e mais harmônica. A sincronicidade, um dos conceitos-chave da psicologia de Jung, é a manifestação mais evidente dessa causalidade em ação. A sincronicidade ocorre quando eventos que parecem ser puramente aleatórios se alinham de maneira significativa, como se o universo estivesse respondendo ao nosso estado interior.
Esses momentos podem ser incrivelmente reveladores, pois nos mostram que a vida está, de fato, interligada de maneiras que não conseguimos compreender com a lógica pura. Por exemplo, você pode estar pensando em alguém que não vê há muito tempo, e essa pessoa entra em contato com você inesperadamente. Ou talvez você esteja lutando com uma decisão importante e, de repente, encontra uma mensagem, um livro ou uma pessoa que lhe oferece exatamente a orientação de que precisava. Esses momentos de sincronicidade não são meras coincidências, mas sim a manifestação da causalidade, onde o inconsciente e o universo se alinham para nos guiar. Jung nos ensina que esses momentos não devem ser ignorados ou vistos como simples casualidades. Ao contrário, devemos olhar para eles com atenção, pois eles são mensagens do nosso inconsciente, sinais de que estamos no caminho certo ou que algo importante precisa ser reconhecido. Quando somos sensíveis a esses sinais, começamos a perceber que a vida não é apenas uma sequência de eventos aleatórios, mas um processo contínuo de evolução e conexão. A verdadeira liberdade, segundo Jung, vem quando somos capazes de reconhecer essa causalidade em ação. Quando entendemos que não estamos simplesmente à mercê das circunstâncias externas, mas que temos um papel ativo na criação da nossa realidade. Isso não significa que podemos controlar tudo o que acontece conosco, mas sim que temos o poder de escolher como reagir a esses eventos e como aprender com eles. A causalidade nos dá a chave para essa liberdade. Ao tomarmos consciência do nosso mundo interior, começamos a perceber que somos capazes de transformar nossas vidas. Essa transformação começa com a aceitação de que a vida, na verdade, não acontece por acaso. Cada experiência, cada desafio, cada encontro faz parte de um grande plano cósmico. E ao nos conectarmos com essa verdade, começamos a viver de maneira mais plena e autêntica. Não mais buscando respostas fora de nós, mas confiando na sabedoria que reside dentro de nossa própria psique. Ao final, a verdadeira compreensão da causalidade e da sincronicidade nos liberta para viver uma vida mais autêntica e plena. Quando reconhecemos que nada na vida acontece por acaso, começamos a perceber que cada experiência, cada desafio, é uma oportunidade de crescimento e aprendizado. O que Jung nos ensina é que a verdadeira transformação acontece quando nos conectamos com nosso inconsciente, integramos nossas sombras e abraçamos nossa verdade interior. A partir desse momento, o universo começa a responder de maneiras que nos guiam para uma vida mais alinhada com nossa essência. A causalidade, portanto, é um convite a olhar para dentro e a viver com mais clareza, propósito e paz.